Jornal do Almoço. Oferecimento. Lojas Sertel. Sempre mais fácil de comprar. E INEC Supermercados. A gente sabe do que você gosta. Globo Esporte. Oferecimento. Univates. Para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Oi, muito boa tarde para você. Globo Esporte começando, a rodada decisiva da primeira fase do Gauchão tá chegando. Mas o assunto no Internacional não é só o jogo contra o Passo Fundo no domingo. O caso Fabrício continua. Cenas que dificilmente o torcedor vai esquecer. A falta de respeito com o torcedor e com o clube. Foi uma vergonha. Para mim, aquilo ali foi uma grande ofensa, não só para mim, como para o clube, toda a torcida. Não tem justificativa nenhuma. Atitudes difíceis de explicar. Torcedores vaiando um jogador do próprio time. Fabrício abandonando a jogada e respondendo aos torcedores com gestos obscenos e ofensas. Incontrolável. A camisa colorada jogada ao gramado. Não era um adeus definitivo, mas parecia. Suspenso, Fabrício não apareceu no treino de ontem no CT do Parque Gigante. O lateral está em São Paulo com a família. A direção colorada só vai anunciar uma decisão quanto à permanência ou não dele no clube na próxima semana. Até lá, os companheiros viram advogados e saem em defesa de Fabrício. A gente não tem como justificar. E ele sabe que errou. Ele sabe, ele é consciente, ele é um cara experiente, um cara rodado. Vamos tentar fazer todo o possível para que ele fique. Nós gostamos muito dele, um cara que nunca chega tarde, um cara que cumpre horário, um cara que entra na rotina do nosso grupo, um cara que não atrapalha, não incomoda. Tem quase todo ponto positivo com respeito à pessoa dele. Nós, como grupo, queremos cuidar primeiro o Fabrício Pessoa. Nós falamos com ele ontem. Queríamos saber o que ele pensava, se estava mais calmo, se estava mais tranquilo. Nós achamos que ele estava mais calmo. Ele estava consciente de que tinha errado. Então, vamos esperar, porque a gente não pode decidir nada. Só nós podemos fazer esse pedido para a diretoria. Mas quem vai decidir no final é o clube e o presidente. Se D'Alessandro e companhia pedem a permanência do jogador, os torcedores pedem a saída. Manda embora. Infelizmente, é uma maneira triste de encerrar uma história que teve momentos bons também no clube, né? O contrato dele com o Inter vai até julho de 2017. Por isso, toda a calma do mundo é bem-vinda na hora de tomar uma decisão. Eu não vou tomar atitude de cabeça quente. Eu vou tomar atitude na segunda-feira após a Páscoa. Tá? Até lá ele está totalmente suspenso. Para quem veste a camisa do Inter com orgulho, perdoar fica difícil. Para ele eu acho que não tem perdão, entendeu? Não tem perdão, não tem mais condições de jogar no Internacional. Acho que não, alguns não. Outros até consideram pelo que ele já fez pelo time. Eu acho que todo ser humano é merecedor de perdão. O Fabrício ele tem problemas pessoais, mas acho que não justifica ele jogar a camiseta do Internacional no chão, isso não justifica. Sexta-feira Santa. Mas nesse caso, ninguém é santo. Nem Fabrício, nem o torcedor. O torcedor tem a liberdade de se manifestar. Isso do futebol é assim. E gostaria de que se manifeste depois do show. O time não jogou bem, se o time perdeu, se o time não conseguiu o objetivo, pode vaiar, pode reclamar, pode se manifestar. O jeito é deixar o tempo passar e rezar para que tudo acabe bem. E a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD do Rio Grande do Sul, vai investigar um suposto caso de racismo nessa situação aí do Fabrício, quando ele saía do campo. 2 procuradores vão trabalhar no caso a partir de segunda-feira. A análise vai passar por observação das imagens da TV e audição de testemunhas.
A viola vai pro fundo do baú. Assim, com o som do Zindo Som, eu vou falar de futebol com o Rodrigo Mendes, campeão do Grêmio Copa do Brasil 2001. Foi o último título nacional do Grêmio, ele estava lá. E o colorado Sandro Coelho, que é cantor bi da Libertadores, quer ser tri. Não perca, é nesse sábado no Globo Esporte. Não haverá mais ilusão. Quero esquecer, ela não deixa. Alguém que só me fez ingratidão. O Grêmio está de volta a Porto Alegre. Viagem longa, mas com vitória na estreia na Copa do Brasil, lá na Paraíba, aí nem dá para reclamar tanto, né? Foi o dia inteiro assim, um sobe e desce danado. A programação de quinta-feira do Grêmio foi reservada para viajar. Fizemos algumas escalas, um dia cansativo. Bem cansativo. A volta para casa começou às 4h20 da tarde, em Campina Grande. A delegação fez a primeira escala em João Pessoa. Da Paraíba para o Rio de Janeiro, última parada, finalmente, Porto Alegre. 8 horinhas de viagem. 4 aeroportos depois, cara de cansaço e casa. Chegar em casa e poder dormir um pouquinho. Dormir um pouquinho sem nenhum risco de ter pesadelo. O roteiro da viagem do Grêmio não chega a ser de filme de terror. Nem pelo fato de não ter conseguido eliminar o jogo da volta na Copa do Brasil, nem pelo clima da madrugada. Até tinha cara de ser lua cheia, mas não servia nem para roteiro de drama. O intuito era vencer e, se possível, vencer por 2 gols de diferença. Não foi possível pela circunstância do jogo. O Grêmio vai ter que enfrentar mais uma vez o Campinense. Mas também não dá para ficar lamentando vitória, né? O Grêmio tá longe de viver um filme de terror. Tudo bem, a lua até parece ser cheia, mas não é não. Agora, o crescimento do time na temporada, sim, tem alguma coisa a ver com ela. O Instituto de Astronomia do Globo Esporte explica por quê. Até amanhã a lua é crescente, mas essa história começa lá no dia 18 de fevereiro, lua nova. Como diz o nome, é o início do ciclo. Segundo nossas pesquisas, é o momento certo para começar negócios mais complexos. O futebol é um negócio complexo. O Grêmio ganhou do Passo Fundo e não perdeu mais. As fases da lua mudaram, a fase do Grêmio não. A lua crescente voltou e o Instituto de Astronomia do Globo Esporte indica acelerar o ritmo de trabalho nesse período, porque alguns obstáculos podem surgir. Foi o que o Grêmio fez. Interessante, né? Pois é. Mas na verdade o que fez mesmo o Grêmio embalar foi outra coisa. Tem a ver com os garçons. É importante quando os jogadores vêm aparecendo, os meias vêm ajudando. De novo, o garçom Juliano foi fundamental. A finalização do Luan foi brilhante, verdade. Mas o passe do Juliano foi decisivo de novo. E não é só isso. Esse jogo a assistência foi minha, o jogo anterior tinha sido do Douglas, o próprio Luan que dessa vez marcou, o jogo anterior também tinha me dado assistência, então... Tá, peraí, vamos com calma, Juliano. Deu pra entender que tá todo mundo querendo ajudar nas assistências. Até agora, quem mais ajudou na temporada com passes decisivos foi o próprio Juliano. 3. O Luan já deu 2 passes pra gol. Mas esse pro Juliano contra o Ipiranga foi decisivo. O Douglas também te ajudou 2 vezes com assistências precisas. Uma delas pro gol do Mamute contra o Caxias. E o Mamute agradeceu de 2 jeitos. Como engraxate e como garçom também. Devolveu o presente pro Douglas contra o Campinense. Essa numerologia faz os meias dormirem com a consciência tranquila. Chegar em casa e poder dormir um pouquinho. Filipão tá contando com isso. Que a noite dos maestros gremistas tenha sido de sono tranquilo. Hoje tem trabalho forte, com foco na última rodada da primeira fase do Gauchão. O jogo de domingo vai ser com lua cheia de verdade. Será que vai ser com bola cheia também? O Instituto de Astrologia do Globo Esporte já sabe a resposta. Mas não conta.
E ainda sobre a Copa do Brasil, passando pelo Campinense, o Grêmio já sabe qual o adversário da segunda fase. É o CRB de Alagoas que eliminou o Amadense do Sergipe. Venceu as 2 partidas, hein? Ontem 1-0 em Maceió, gol do Dudu. Olha só que situação! O Rildo, atacante da Ponte Preta, saindo de cueca do gramado. O rapaz do time deles pediu, daí eu dei, tem um que conhece um pessoal lá da minha vila lá, daí ele pediu, eu dei a camisa e o shorts pra ele. O time deles é o Vilhena de Rondônia, que perdeu por 3-0 para a Ponte e foi eliminado da Copa do Brasil. Na segunda fase, a Ponte enfrenta o vencedor do confronto entre Boa Esporte de Minas e Motoclube do Maranhão. Dá vergonha sair assim do gramado, sem nada? Não dá nada, tranquilo. Esse cara viveu uma noite especial. Pedro Carmona. Depois de mais de um ano parado por causa de uma lesão séria no joelho, ele voltou com moral. Jogou com a braçadeira de capitão e fez o gol da vitória do Náutico sobre o Brasília, 1-0. Os times voltam a se enfrentar dia 15 na Arena Pernambuco. Em Belém, Remo e Atlético Paranaense estrearam com empate, 1-1. O jogo de volta é no dia 16. Legal, e olha, daqui a pouquinho, hein, tem o chimarrão do Paulo Brito, hoje imperdível. Sexta-feira